Em Lucas 1,38, que diz assim: Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo então ausentou-se dela. Amém e amém. O Natal nos entrega muitas mensagens, mas uma destas mensagens que o Natal nos lembra é que devemos fazer a vontade de Deus, pois, como disse o apóstolo São João, em 1 de João, capítulo 2, versículo de número 17, o mundo passa com toda a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você pode viver fazendo a sua própria vontade. Você pode viver seguindo o curso da sua vida a seu bel prazer, mas você pode também parar de fazer a sua vontade e experimentar viver a vontade de Deus. Afinal de contas, o apóstolo São Paulo, escrevendo aos irmãos de Roma, no capítulo 12, versículo 2, ele diz: não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Natal é o tempo de cada um de nós assumir o compromisso de cumprir e de fazer a vontade de Deus. Deus deseja que saiamos daqui com este compromisso, com esta palavra, assumindo esta responsabilidade. Senhor, eu quero fazer a tua vontade, faça em mim o teu querer. Eu separei aqui no texto a respeito do Natal algumas pessoas que fizeram a vontade de Deus. Por exemplo, o anjo Gabriel fez a vontade de Deus no Natal ao anunciar o Natal. O Salmo 91, verso 11, ele diz assim: porque Deus dá aos seus anjos ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. É Deus quem dá ordem aos anjos. Logo, foi Deus quem deu ordem para o anjo Gabriel anunciar para Maria o nascimento de Jesus, anunciar para José que não deveria abandonar Maria, anunciar para os reis magos que não deveriam contar para Herodes aonde Jesus estava, deveria anunciar para os pastores o lugar exato que Jesus havia nascido. Gabriel, o anjo do Senhor, no Natal, ouvindo a voz de Deus, ele diz no seu coração: cumpra-se em mim a sua vontade e o seu querer. Tem gente que acha que o anjo, ele é um autômato, ele é um ser previamente programado, mas pela angelologia bíblica, o pensamento judaico-cristão sobre os anjos mostra que o anjo tem livre-arbítrio. Então Gabriel poderia não obedecer Deus, poderia fazer a sua própria vontade, mas o Gabriel, no Natal, ele inclinou-se obediente a dizer para Deus: Senhor, faça em mim conforme a sua vontade. No Natal, o Gabriel fez a vontade de Deus. Mas não foi só o anjo Gabriel que fez a vontade de Deus no Natal. José também
fez a vontade de Deus no Natal ao permanecer ao lado de Maria. Em Mateus capítulo 1, versículo 24, diz assim: e José, despertando do sono, fez, olha o texto, como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu Maria, a sua mulher. José fez a vontade de Deus ao não ir embora e ao permanecer com Maria. Não foi fácil para o José, como homem, não tendo tocado em Maria, ter que ficar contando para todo mundo que a noiva dele, que ele não tocou, estava grávida do Espírito Santo. Mas ele não olhou para nada disso, porque ele estava disposto na sua mente, no seu coração e na sua vida em cumprir a vontade de Deus. José cumpriu na íntegra 1 de Pedro 3,17, porque melhor é que padeçais fazendo bem, se é esta a vontade de Deus, do que viver fazendo o mal. A vontade de Deus deve ser cumprida em nossas vidas, da mesma forma que foi cumprida na vida de José. O anjo Gabriel fez a vontade de Deus, José fez a vontade de Deus, mas não foram só eles. No Natal nós temos ainda outras figuras que cumprem a vontade de Deus. Por exemplo, os reis magos. Os reis magos fizeram a vontade de Deus. E quando eles fizeram a vontade de Deus? Quando eles resolveram seguir a estrela guia até chegar no exato lugar em que estava o menino Jesus, e ali presentear Jesus e reconhecê-lo como rei e como Deus. Em João capítulo 5, versículo 39 diz assim: examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. As escrituras devem ser analisadas, e os reis e magos, eles devem ter analisado a Bíblia, e eles ficaram fazendo isso por um certo tempo. Eles leram, meditaram, estudaram a Bíblia, examinaram a Bíblia e buscaram nas profecias sobre o nascimento do Filho de Deus. Cada um destes reis magos era de um lugar. A tradição cristã diz que, por exemplo, Melquior era rei da Pérsia, Gaspar era rei da Índia, Baltazar era rei da Arábia. Mas cada um no seu canto, no seu ambiente, no seu reino, tomou um exemplar das escrituras e eles estudavam. Eles liam a Torá judaica, eles estudavam, e um dia eles entenderam pelas escrituras que testificam de Jesus que deveriam obedecer à estrela guia, porque se eles obedecessem à estrela guia, ela os levaria até o exato lugar aonde o menino nasceu. Com certeza eles tomaram conhecimento de Números 24:17, que diz assim: vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel. Este cetro ferirá os termos dos moabitas e destruirá os filhos de Sete. Os reis magos obedeceram, e quando foram seguindo a estrela guia, chegaram até o lugar onde estava Jesus. Ali eles se prostraram, glorificaram Jesus e presentearam com ouro, incenso e mirra. Os reis fizeram a vontade de Deus. Que cada um de nós aqui esta noite seja tocado pelos louvores, pela palavra, pelo Espírito Santo de Deus, para dizer ao Senhor: Senhor, faz a sua vontade na minha vida, faz o seu querer na minha história, assume, Senhor, o controle da minha jornada e da minha caminhada, e que eu viva, Senhor,
o querer do Senhor para mim, que eu ande nos caminhos do Senhor para mim. A vontade de Deus deve ser desejada por cada um de nós. Mas nós ainda encontramos outros que fizeram a vontade de Deus, cuja essa decisão está descrita na cena do Natal. Por exemplo, o César Augusto, imperador de Roma, ele fez a vontade de Deus. E quando ele fez a vontade de Deus? Ora, ele fez a vontade de Deus quando ele ordenou o recenseamento. Em Miqueias capítulo 5, versículo 2, diz que Jesus deveria nascer em Belém da Judéia, no sul de Israel. José e Maria moravam em Nazaré, no norte, na região da Galileia. A Maria fez o seu pré-natal no postinho de saúde de Nazaré, e ela esperava ter o menino em Nazaré. O José, como um indivíduo tranquilo, confiava muito em Deus, e para ele, se o menino nascesse ali em Nazaré, estava de bom tamanho. Mas de repente Deus, vendo que a Maria estava com a barriga muito grande para se mover, e o José estava muito tranquilo para se agitar, Deus então visitou Roma. E lá em Roma, Deus foi no quarto de César, e em César Deus foi no coração dele, e Deus então fez brotar no coração do imperador César Augusto, lá em Roma, uma determinação para fazer um recenseamento. Mal comparando, eu gostaria que você percebesse esse paralelo bíblico. Lá no livro de 2 Samuel, fala que em determinado momento Davi, inspirado pelo diabo para ouvir a tentação do diabo, ou por ouvir a tentação do diabo, Davi fez o recenseamento. Do mesmo jeito que Davi foi mobilizado a fazer o recenseamento por uma força exterior a ele, César Augusto também. Mas diferente de Davi, César Augusto não foi motivado pelo diabo, César Augusto foi motivado por Deus. E mesmo ele, estando em Roma, sendo imperador pagão, se submeteu à vontade de Deus e determinou o recenseamento. Só que ao contrário do IBGE, que vem em nossas casas, que faz entrevista conosco a partir do nosso portão, César Augusto foi muito cuidadoso, e ele disse: é cada judeu que deve sair do lugar que está e ir até a sua cidade de origem. E aí, qual era a cidade de origem de José? A cidade de origem de José era Belém. Aonde Jesus devia nascer? Em Belém. É Deus cumprindo a sua palavra, é Deus cumprindo a sua ordem, é Deus cumprindo a sua determinação. O menino nasceu em Belém para se cumprir a palavra de Deus. E tu, ó Belém Efrata, de maneira nenhuma és a menor entre as nações ou entre as cidades da Galileia e de Israel, de maneira nenhuma, porque de ti procederá aquele que empunhará o cetro. De ti procederá aquele que tem um controle sobre tudo e sobre todos. Até agora, todo mundo está fazendo a vontade de Deus. Gabriel, o anjo, faz a vontade de Deus. José, o pai, faz a vontade de Deus. Os reis magos fazem a vontade de Deus. O pagão César Augusto está fazendo a vontade de Deus. O Natal nos lembra que podemos fazer a nossa própria vontade, cumprir os nossos próprios pensamentos, seguir nossos próprios caminhos, andar por nossas próprias veredas, escrever a nossa própria história. Se quiser, você pode viver assim, mas o Natal nos mostra também que homens, mulheres e seres angelicais resolveram se submeter à vontade gloriosa de Deus, e suas vidas foram conduzidas em triunfo. Você está aqui me ouvindo esta noite, ouvindo essa maravilhosa cantata, e eu quero deixar essa mensagem para você: experimente entregar o controle da sua vida nas mãos de Jesus. Experimente entregar os seus pensamentos em oração a Jesus,
e experimente alinhar a sua vontade com a vontade de Jesus, e você vai ver que a sua vida se transformará e será uma vida vitoriosa para a glória do Senhor. Levante a sua mão, por gentileza, levante a sua face, levante a sua voz, e se há fôlego em você, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração e louvor ao Senhor. Quantos querem que a vontade de Deus seja feita em sua vida? Levante a mão. Aleluia. Fale isso para o Senhor. Diga: faz a sua vontade na minha vida, faz o seu querer na minha história. Aleluia. Realiza aquilo que o Senhor deseja em minha vida. Mas não foram apenas estes personagens que fizeram a vontade de Deus. Sobretudo, Maria faz a vontade de Deus. E ela faz a vontade de Deus quando ela deixa Jesus nascer no seu útero, Jesus nascer, aleluias, no seu interior. Em Lucas 1:38, que foi o texto que eu li, diz assim: então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. A Maria tinha apenas 14 ou 17 anos de idade. Foi difícil para ela receber a mensagem que ficaria grávida. Ela era muito nova, ainda no noivado, sem a participação do homem. Eu anotei aqui o seguinte: nem na mitologia grega há coisa semelhante a esta. Por quê? Porque na mitologia grega havia a ideia de que os deuses se deitavam com mulheres, praticavam o ato íntimo, e então elas ficavam grávidas e davam luz aos demiurgos, aos semideuses, tipo Hércules, Perseu e assim sucessivamente. Mas a Maria está recebendo uma proposta inédita. Não é que Deus vai praticar relações íntimas com ela, é o Espírito de Deus que vai envolvê-la com o seu poder, com a sua glória, e a Maria vai produzir no corpo dela, de forma extraordinária e gloriosa, a pessoa bendita e gloriosa de Jesus. Essa mensagem é uma mensagem impactante. É uma mensagem tão impactante que a sequência dos fatos se dá da seguinte forma: a Maria recebe a notícia do anjo, diz: cumpre em mim a vontade de Deus. E ela não fala de pronto para o José, não, ela sai e fica tão assustada que imediatamente após receber a notícia do anjo, ela vai falar, sabe com quem? Com a Isabel. Olha o que diz Lucas 1:39 e 40. E naqueles dias levantou-se Maria e foi apressada até as montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. Ela chegou lá para Isabel e disse: Isabel, você é mais velha do que eu, mais experiente do que eu, mas eu sei, o anjo já me avisou que você está vivendo uma experiência extraordinária, porque você é uma idosa e estéril, mas Deus disse que você estaria grávida e você está grávida. Aconteceu um milagre com você, aconteceu algo extraordinário. Afinal de contas, Deus quebrou a sua esterilidade, Deus curou o seu útero, Deus curou o seu ventre, e você agora está com capacidade orgânica e fisiológica de produzir filhos. Glória a Deus por isso. Mas você tem seu marido, você tem o sacerdote Zacarias, e o texto diz que o Zacarias já tinha se aposentado, estava com bastante tempo. Então você tem o Zacarias, ele está com bastante tempo. Mas eu também estou grávida. Só que eu tenho um negócio para te contar: homem nenhum me tocou. O que aconteceu comigo? Homem nenhum me tocou. E aí a Isabel diz para ela: ora, então como é que foi? O anjo disse para mim que o Espírito de Deus iria me envolver, e de forma transcendente, inexplicável, gloriosa, de forma milagrosa, um fenômeno sem precedentes na história, Deus fez com que o meu corpo gerasse o seu filho, e eu estou grávida. Aí sabe qual foi a reação da Isabel? Bem-aventurada és tu, mãe do meu Salvador. Levante a sua mão, por gentileza.
levante a sua face, levante a sua voz e dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. Fala para o seu irmão: fazer a vontade de Deus dá medo, mas é o melhor caminho. Aquele que falou garante, aquele que falou garante, aquele que exigiu garante. Aleluia. Se Ele está mandando, vai. Se Ele está dizendo, faz. Se Ele está dizendo, é isso que eu tenho para você, aceita, porque o caminho será glorioso. A mão poderosa de Deus te guiará. E aleluias. E o triunfo acontecerá. É muito interessante que a Maria fica com tanto medo que ela fica longe de Nazaré por 3 meses. Olha o que diz Lucas 1:56. Maria ficou com Isabel quase 3 meses e depois voltou para a sua casa. Ela chegou lá, ela já estava com a barriguinha crescidinha. E aí ela senta com José e ela diz: José, eu não tenho como te explicar isso aqui. Eu não sei como eu vou te falar isso, mas é o seguinte: o anjo apareceu a mim, disse que o Espírito de Deus me envolveria. Eu realmente fui envolvido pelo poder de Deus. Fiquei assustada, fui falar com a minha prima Isabel. A minha prima Isabel já é idosa, estéril, mas Deus curou. José, eu não estou entendendo. É um tempo novo, José. É um tempo de ação de Deus. A Bíblia diz que o José era temente a Deus. Ele era temente. Ele ficou desconfiado e disse: eu vou ver o que eu vou resolver. E durante a noite ele ficou lá com os pensamentos perturbados, amargurados, angustiados. Mas de repente houve um clarão no quarto dele. Era o anjo dizendo: não temas receber, Maria. E por que não? Porque o que ela falou é verdade. É um tempo novo, é o tempo do Natal. A estéril passa a ter filho, a idosa passa a ter vitalidade de jovem, e a mulher virgem vai produzir o filho do Senhor para a glória do Senhor. Fala para o seu irmão: no Natal acontecem coisas extraordinárias. Aleluia. Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua casa. Levante a sua mão: Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua família. Levante a sua face, levante a sua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de louvor ao Senhor, porque Deus vai fazer o impossível, o impossível, o impossível. Ele confunde a medicina quando Ele quer. Ele confunde a ciência quando Ele quer. Ele confunde a lógica quando Ele quer. Aleluias, mas Ele faz a vontade dEle. Aleluias, aleluias. É muito interessante que a Maria, ao aceitar a vontade de Deus, ela aceitou para si uma dor, uma certa vexação pública, uma certa vergonha. Eu queria que um dia, agora não dá tempo, mas eu queria que um dia você parasse com a Bíblia aberta na sua casa e fizesse uma leitura do momento que chega, que nasce o João Batista, e do momento que nasce Jesus. Como é que estão as duas mães? A Isabel está em sua casa, com toda a estrutura, seu marido do seu lado, os amigos e parentes e vizinhos trouxeram presentes, e há um ambiente de euforia e de alegria. E como é que foi o nascimento de Jesus? A Maria e o José estão solitários lá na manjedoura, lá no estábulo. Aleluias. Estão no lugar que não tem conforto. Eles não têm pai, não têm mãe, não têm avós, não têm ninguém, mas eles estão recebendo a visita do Filho de Deus. E daqui a pouco as coisas vão começar a mudar. As ações de Deus, aleluia, vão começar a acontecer. E aí daqui a pouco eles estão tão solitários que o anjo de Deus aparece a uns pastores e diz a esses pastores: vão lá
e vocês vão encontrar o menino envolto. Aí estavam só o José e a Maria com um chorinho de criança, como nós estamos ouvindo aqui. E daqui a pouco, aleluias, glória a Deus, daqui a pouco chegam os pastores. Aí daqui a pouco chegam os reis magos. E aquele lugar solitário se transforma num lugar de festa. É o Natal acontecendo. Fala para o seu irmão aí, diga para ele: no Natal Deus faz milagres. Diga para ele: Deus te trouxe aqui para dizer para você: há milagre para você ainda esse ano de 2022. Há milagre para sua casa ainda. Há milagre para sua família ainda. Aleluia, a resposta de Deus ainda. Quantos acreditam? Quantos acreditam? Apesar de tudo isso, ela vai dizer: faça em mim a sua vontade. Eu quero que o Senhor faça em mim o seu querer. Aleluias. Nesse Natal inesquecível, há um chamado de Deus para cada um de nós. O chamado de Deus é: coloque-se na brecha para fazer a minha vontade.